Bem-vindos ao debate. Sabe, geralmente quando pensamos no direito hoje em dia, existe uma expectativa quase instintiva de precisão absoluta. É como observar as engrenagens de um relógio suíço, sabe? Finamente calibrado. Exato. Você pega um contrato moderno, ou lê uma lei promulgada ontem, e as palavras parecem ter, contornos fixos, inegociáveis. O dever legal tá ali, perfeitamente descrito, e a sanção do Estado tá logo ao lado, pronta para ser aplicada. Essa é uma visão muito reconfortante, né? Quase binária do mundo. Nós somos treinados nas faculdades para acreditar que essas categorias jurídicas, o que é um contrato, o que é crime, o que é família, são super estáveis e universais. Mas aí que tá o problema. E se você decidir dar um passo para trás e olhar para o direito não como um técnico do presente, mas como um historiador através dos séculos? Você tenta aplicar essa mesma lente de precisão suíça a um manuscrito medieval obscuro e o relógio simplesmente quebra. Nossa, quebra totalmente. As engrenagens vão para todo lado. Sim, nós entramos num terreno onde a própria definição do que é jurídico fica incrivelmente turva e escorregadia. É um campo minado metodológico, na verdade. E para mim é fascinante e até um pouco assustador ver como nós tentamos desesperadamente fingir que esse terreno histórico é plano e seguro, sabe? E é por isso que estamos aqui. Hoje nós vamos mergulhar na essência metodológica da história do direito. Adotando a postura de historiadores, vamos dissecar os pressupostos epistemológicos que moldaram essa disciplina. A grande questão de hoje é: até que ponto a herança do positivismo do século XIX, com aquela busca implacável por objetividade, ainda serve para compreender o direito no passado? Ou será que essa abordagem, que ainda é tão repetida hoje, se tornou uma lente distorcida e perigosamente anacrônica? Essa tensão vai direto ao cerne de como nós, pesquisadores, enxergamos o nosso papel. Para deixar claro onde nos situamos, eu vou defender que os pressupostos positivistas, tipo aquela separação rigorosa entre quem estuda o sujeito e o que é estudado o objeto, foram fundamentais para estruturar a prática do direito. Eles trouxeram um controle metodológico necessário contra o arbítrio e a mitologia. E eu representarei a corrente crítica da história do direito. Meu argumento central é que o positivismo cria ilusões. Ilusões de neutralidade, de um continuismo que simplesmente não existe. Ao tratar fenômenos complexos como coisas inertes de laboratório, ele mascara o pluralismo das experiências do passado. Vamos voltar no tempo então para estabelecer as bases. Pensa comigo. O positivismo histórico e filosófico, lá com Augusto Comte e Leopold von Ranke, não foi um mero capricho acadêmico de intelectuais entediados. Foi um passo civilizatório crucial. A base deles é que a realidade tem uma exterioridade. O objeto existe de forma independente do pesquisador, sabe? A velha ideia de que o fato está lá fora na prateleira só esperando ser descoberto, né? Isso, a famosa teoria do reflexo. O historiador não é um pintor expressionista que inventa uma paisagem. Ele age como um espelho plano e passivo. No século XIX, impor essa separação radical entre os fatos, a materialidade e os valores do historiador foi o que permitiu que a história virasse ciência. E no direito, isso gerou a escola da exegese. Com um impacto prático brutal, diga-se de passagem. Sim, imenso. Esse apego à segurança dos textos forneceu a estabilidade que a ordem liberal exigia pós-revolução. Eles precisavam de ordem. Sem essa objetivação, a gente seria refém de contos folclóricos até hoje. O positivismo deu à história do direito o seu chão de fábrica, o seu rigor. Olha, eu entendo o apelo dessa estrutura para a época, mas, como historiadora, eu sou obrigada a dizer que não compro essa ideia. Não compra o rigor documental? Não compro a metáfora base. Essa ideia do historiador como espelho passivo é uma ilusão gigantesca. Acreditar que os acontecimentos estão apenas lá fora, empacotados, ignora como a pesquisa real funciona. O Antônio Manuel Espanha nos lembra de forma brilhante que o historiador constrói o seu objeto de estudo.
Mas você não nega que os fatos aconteceram de forma objetiva, certo? Lógico que coisas aconteceram, mas o recorte de tempo que você escolhe é a pergunta que você faz ao documento, tudo isso parte do sujeito. O espelho não é passivo, ele tem um ângulo escolhido por quem o segura. E o meu foco de crítica é a consequência disso, a ideia evolucionista do positivismo. A narrativa de progresso. Exatamente. Aquela noção absurda que infesta manuais de que o direito é uma linha de trem ininterrupta, começa em Hammurabi, ganha velocidade no direito romano, dá uma tropeçada na Idade das Trevas e atinge o apogeu glorioso nos códigos modernos. E você acha isso puramente artificial? Totalmente artificial. É um artifício legitimador. O positivismo comete o pecado do anacronismo ao pegar categorias modernas, burguesas, tipo o Estado forte, a família patriarcal, o contrato, e projetar isso em sociedades antigas. É uma fantasia que valida quem tem poder hoje, mas veste a roupa da ciência. Mas aí você talvez ignore o caos prático que era a transição para o século XIX. A acusação de que só legitima o presente esquece que a burguesia precisava de calculabilidade. A sociedade não podia mais depender dos costumes locais confusos, precisava de um direito previsível para funcionar. Previsível para quem tinha dinheiro para acessar esse direito, claro. Previsível para o funcionamento das novas instituições de comércio e Estado. Quando a historiografia positivista focou estritamente na lei do Estado e nos doutrinadores, ela não estava sendo reducionista por maldade acadêmica. Ela estava criando um sistema que operasse de verdade. Ver o direito moderno como apogeu era o cimento ideológico que impedia que a sociedade desmoronasse. É um ponto interessante, de verdade. Mas a justificativa da necessidade prática não apaga o desastre científico que isso causou. Essa ânsia por previsibilidade cobrou um preço muito alto: a exclusão sistemática da realidade social. O positivismo coroou o Estado como grande demiurgo do direito. Demiurgo. Para quem não lembra das aulas de filosofia clássica. O demiurgo como aquele criador único, a divindade que dá forma ao caos. Eles agiram como se só existisse direito quando o Estado respira. O problema é que o Estado moderno tem uns 200 anos. O Paulo Grossi tem um trabalho monumental mostrando que, na Idade Média, o pluralismo jurídico era a regra. Era literalmente um direito sem Estado. Mas era um sistema excessivamente fragmentado, baseado em guildas, terras, costumes. Fragmentado para nós. Era o sistema deles. Ao impor essa lente estatal ao passado, o positivismo não organizou a história, ele a mutilou. Fez parecer que qualquer regra fora da caneta de um monarca não era direito, era só bagunça pré-histórica. Olha, eu entendo a crítica, mas vamos usar uma analogia pragmática aqui. A historiografia positivista agiu como um cartógrafo mapeando um território caótico pela primeira vez na história moderna. Ele não desenhou cada pequeno arbusto do pluralismo medieval, eu admito. Ele desenhou grandes continentes. Mas sem esse mapa, mesmo simplificado, a navegação institucional da época seria impossível. O mapa não é o território, concorda? Mas você não rasga a cartografia básica só porque ela simplificou a geografia para caber no papel. Ela precisava ser legível. A analogia é boa, mas o que você chama de simplificação, eu chamo de falsificação metodológica. Falsificação? Uma palavra bem forte. Mas é real. O seu cartógrafo positivista não só ignorou arbustos, ele desenhou oceanos inteiros onde existiam desertos, simplesmente porque quem financiou o mapa queria que o mundo fosse navegável. E isso nos leva diretamente à regra do Émile Durkheim, de considerar os fatos sociais como coisas. Ao tentar transformar o direito numa ciência dura, eles desumanizaram o fenômeno. Desumanizaram como? Se você não isolar a coisa, você não consegue estudá-la cientificamente. Fica impossível. Só que uma lei não tem peso atômico, né? Ela só existe na cultura das pessoas. Se você trata o direito como uma coisa invariável, você comete absurdos. Vou te dar um exemplo. O positivista olha para Roma antiga
lê homicídio e tenta equiparar a intenção deles ao dolo do direito penal moderno. Isolando o conceito. Isso. Mas ele ignora que era uma sociedade escravocrata. A intenção e o valor da vida dependiam drasticamente da hierarquia. Outro exemplo, as ordalhas medievais, os juízos de Deus. Aquelas provas onde a pessoa segurava ferro quente. Essas mesmas. O positivista lê isso e pensa, nossa, que barbárie irracional, pura superstição. Ele tira a coisa do contexto. Para uma sociedade que acreditava piamente que Deus intervém ativamente no plano físico, a ordalha era hiperracional, fazia todo o sentido lógico. O positivista está julgando o século XII com o Código Penal debaixo do braço. Eu vejo a força desse argumento contextual, mas eu te desafio com o seguinte. Se nós não isolarmos o fenômeno jurídico como um dado observável, como a história do direito sobrevive como disciplina? Como evitamos que ela vire apenas uma gigante sociologia do passado? Talvez ela devesse mudar mesmo de forma. Mas o risco é ela se diluir. A objetivação não é justamente o que nos permite olhar para os últimos 3.000 anos e achar um fio condutor? Se cada época é uma ilha isolada, não existe direito na história. E a professora Ana Lúcia Sabadell critica duramente essa obsessão. Essa busca pelo que os alemães chamam de Kontinuitätsdenken. Essa ideologia da continuidade, de ver a história como linha de montagem, certo? Precisamente. Sabadell defende, e eu concordo totalmente, que deveríamos limitar a palavra direito a esse modelo de tribunais e Estado às sociedades capitalistas modernas. Quando você força as tribos antigas nesse conceito, você está colocando o passado na cama de Procusto. O mito do estalajadeiro grego. Esse mesmo, que cortava as pernas do hóspede para caber perfeitamente na cama. É isso que o positivista faz. Decepa ou estica a história para caber na nossa categoria contemporânea, perdendo totalmente a sensibilidade com o passado. É uma imagem brutal, confesso. Mas o que o positivismo tentou fazer foi salvar a história da ficção pura. O sociólogo Boaventura de Souza Santos faz uma distinção magistral que salva a herança positivista na minha visão. A distinção entre neutralidade e objetividade. Tô lembrando dessa parte. Ele diz que a neutralidade, o espelho perfeito, sem preconceitos, é inatingível, mas a objetividade é uma meta ética baseada na honestidade frente às provas. Quando Ranke exigiu o uso de documentos originais nos arquivos, ele criou uma âncora material para a disciplina. Sem esse rigor de que a narrativa se subordina ao documento, a gente cai no relativismo onde qualquer narrativa serve. É lindo na teoria. Mas vamos olhar para a prática. O culto ao documento oficial que o Ranke inaugurou é, ironicamente, uma escolha subjetiva gigantesca. Foi isso que a Escola dos Análises veio denunciar. De que existem outras histórias além do Estado. Sim, a objetividade cega aos próprios preconceitos é super perigosa. O historiador do século XIX entra no arquivo, decide transcrever só decretos do rei e vira cara para contratos de camponeses. Ele decidiu, subjetivamente, que só o homem de colarinho produz história válida. Mas era o que estava arquivado com rigor institucional. Mas por que só isso estava arquivado? Os manuais de direito que narram o escorço histórico como uma marcha triunfal não fazem história objetiva, fazem apologia do Estado burguês. Eles escondem a violência estrutural. A Escola dos Análises nos ensina a olhar para a família, para a religião e parar de fingir que só a caneta do legislador importa. Eu compreendo, mas o perigo de abandonar as âncoras é grande. O impulso epistemológico do Ranke de mostrar o passado como realmente foi, tinha a intenção de dar dignidade autônoma ao passado, sabe? De não ser só um palco para os nossos problemas de hoje. Isso é a pedra angular da ciência. É um argumento forte, mas fatos não têm boca, percebe? Papéis antigos nos arquivos não falam sozinhos. Quem dá a voz e a entonação é o historiador. E se ele foi treinado para idolatrar a lei estatal, ele vai fazer o documento medieval falar a língua da submissão do Estado, mesmo que o camponês lá atrás achasse que era um pacto religioso. Então, estamos condenados à total incompreensão? Não. Estamos condenados à humildade. É o que o Mark Bloch alertava. A incompreensão do presente nasce da ignorância do passado.
mas compreender o passado é inútil se usarmos a bússola confortável de hoje. A arrogância do positivismo foi achar que atingiu a neutralidade enquanto pintava o passado à imagem da burguesia europeia. Bom, estamos chegando a um momento crucial da nossa reflexão e delineamos bem as trincheiras. Pela minha perspectiva, eu continuo defendendo que, apesar das exclusões imperdoáveis, o modelo positivista forneceu à história do direito as ferramentas de sobrevivência. A crítica documental e o esforço de distanciamento impediram que a disciplina fosse engolida por especulações vazias. Foi o positivismo que pavimentou o chão, mesmo que hoje a gente queira trocar os azulejos. Eu compreendo seu apreço pela pavimentação, mas da perspectiva crítica, a erudição histórica só começa quando jogamos fora as lentes evolucionistas. O passado exige ser respeitado na sua alteridade radical. Ele era estranho, ele era diferente. Desconstruir esses mitos é questão de sobrevivência intelectual, para que a gente pare de ensinar aos alunos uma história em quadrinhos de uma marcha inexorável rumo ao progresso iluminado. Apesar da força da nossa discordância, sinto que conseguimos extrair uma área de profunda convergência aqui. É inegável que a narrativa ingênua de que a história conta exatamente o que aconteceu, de forma linear, está morta no meio acadêmico. Nenhum pesquisador sério aplica o século XIX de forma crua hoje. Sem dúvida nenhuma. E também convergimos que a pesquisa exige rigor, porque o relativismo de que tudo é narrativa e vale tudo destrói a universidade, tanto quanto o dogmatismo rígido. A nossa grande divergência permanece sobre o uso dos fios condutores. Exatamente. O debate fica sobre essa necessidade de rastrear um direito, como guarda-chuva, através dos milênios. Eu ainda acho que o nosso maior desafio é ter a coragem de abraçar a ruptura, de aceitar que o que chamamos de direito em Roma pode não ter nada a ver com o que o Supremo Tribunal Federal faz hoje. A história do direito acaba nos revelando incrivelmente mais sobre nós mesmos do que sobre os romanos, no fim das contas. O maquinário do passado não é um relógio perfeito. O conhecimento histórico funciona assim como um espelho, mas é um espelho reflexivo e distorcido que devolve para nós as ansiedades e as estruturas de poder do nosso próprio tempo. Uma excelente imagem final. Os arquivos e os registros silenciosos continuam lá e sempre estarão abertos a novas interrogações, desde que tenhamos a humildade de mudar as perguntas que fazemos a eles. Nós deixamos aos nossos ouvintes justamente este convite à exploração constante. Como vocês puderam perceber, não há vencedores definitivos nas trincheiras da metodologia. Continuem questionando o que lhes é apresentado como algo natural e inevitável. Muito obrigado pela companhia de todos neste aprofundamento e até o nosso próximo encontro.